O Atlético, que está trocando lá a grama do estádio dele, tem jogado como mandante no Mineirão. Jogou essa semana contra o Atlético no Mineirão como mandante. O Atlético é um time acostumado a jogar no Mineirão. Ano passado eu falei isso, o torcedor do Cruzeiro ficou chateado comigo. O Mineirão é um estádio público. É verdade. Ele não é exatamente a casa do Cruzeiro. Embora nesse jogo o Cruzeiro seja mandante, vai ter a torcida e não o Atlético. Mas assim, não é um estádio estranho para o time do Atlético. O Atlético está acostumado a jogar no Mineirão. Vamos falar de Cruzeiro e Atlético, outro jogo importante, Campeonato Mineiro, óbvio, com jogadores de destaque, com novos jogadores chegando no Cruzeiro querendo ocupar o seu espaço, conquistar o coração da torcida da Raposa. E a gente tem então uma tela com as duplas que chamam a atenção. Esse cabia o meu título lá, duelo de titãs, hein? Aí sim. Esse dava um duelo de titãs. Quem pode brilhar mais no clássico? Números dos jogadores de Cruzeiro e Atlético em 2025. Então a gente tem Dudu e Gabigol e temos Scarpa e Hulk. 2 novos e 2 remanescentes da temporada passada do Galão da Massa. Dudu, 5 jogos, 1 gol. Gabigol, 4 jogos, 4 gols. Aí vai dizer o corneta, mas 3 de pênalti. É verdade, 3 de pênalti. Scarpa, 3 jogos, 2 assistências, não fez gol ainda. E o Hulk, em 3 jogos, tem 2 gols, professor. Duelo de titãs, para deixar você feliz. Um não foi de pênalti, que ele perdeu o pênalti, não foi? Ele faz no rebote. Foi no rebote. Então, fala pro chato aí que tem uma que não foi de pênalti. Agora, acho que são titãs diferentes, né? Os titãs do Cruzeiro ainda precisam se provar nesse momento. Eles têm uma história no futebol, eles têm um cabedal, que não é com essa camisa, o Dudu até tem um pouquinho com essa camisa no começo da carreira, mas é uma situação diferente da do Hulk e Scarpa, que funcionaram até no último jogo. O Galo ganha de 1-0, bola enfiada pelo Scarpa para o Hulk. Então, nesse momento, fotografia, eu sou mais os titãs do Galo. E esperamos aí o desabrochar ou reabrochar dos titãs do Cruzeiro. Acho que essa é a situação de momento. O Galo com um técnico novo ao mesmo tempo, que já velho antigo, que já novo conhece. Velho conhecido. Voltando, né, o Cuca, e o Cruzeiro nessa transição aí, né, com a saída do Fernando Diniz, aí o Leonardo Jardim, que não chegou ainda, mas será o técnico. Wesley Carvalho, né, tá fazendo a transição. Você acredita mais na dupla do Galo ou no time do Galo, Eugênio? Não, aí eu vejo mais equilíbrio. Sinceramente falando, também. É diferente do Fla-Flu. Eu vejo 2 times ainda em construção, é claro. O Atlético já com o seu técnico definitivo, né? Seu técnico titular. Da segunda ordem. Assim, né? Técnico escolhido para o momento. Porque para mim todo técnico é interino. No Brasil todo técnico é interino. Verdade. Uns interinos duram mais, outros duram menos. O contrato é feito ali, no caso dos treinadores, só para definir multa rescisória. Quando ele perder 3 jogos, ele vai embora. Mas no caso do Atlético, o Cuca foi o técnico escolhido e o Wesley Carvalho, que vai dirigir o Cruzeiro, ainda não. Ele é o interino oficial. Mas nenhum deles tem ainda um time pronto, perfeitamente desenhado, azeitado. Todos estão no processo ainda de encaixe, de criação. Então, entendo o nível muito próximo, muito parecido. Nível técnico e nível coletivo, muito parecido. Destacando que o Atlético tem 2 desfalques na mesma posição no ataque, né? O Coelho e o Júnior Santos. Você não vê favoritismo, como você vê do Flamengo. Mas eu vou trazer um elemento que eu quero ver se você muda ou não. Preste atenção. Traga o elemento. Prestem atenção, Mari, professor, e vocês que nos acompanham. Porque o senhor Eugênio me acusou, falou que eu sou volúvel. Porque você não gostou, não? Não, gostei. Mas eu quero ver se você é também. Eugênio Leal, o jogo será no Mineirão. Torcida da Raposa. Mais de 50 mil ingressos vendidos antecipadamente. Você vê ou não vê favoritismo para o Cruzeiro? Quero ver o que ele vai falar agora, Mari.
Eu não vejo. Ano passado eu falei Não a mesma vê? coisa e o O pessoal... senhor é volúvel. Agora continue. Explicando a minha opinião aqui. Vai lá. O Atlético, que está trocando lá a grama do estádio dele, tem jogado como mandante do Mineirão. Isso. Jogou essa semana contra o Atlético no Mineirão como mandante. Ele saindo pela tangente. O Atlético é um time acostumado a jogar no Mineirão. Ano passado eu falei isso, o torcedor do Cruzeiro ficou chateado comigo. Ficou? O Mineirão é um estádio público. É verdade. Ele não é exatamente a casa do Cruzeiro. Embora nesse jogo o Cruzeiro seja mandante, vai ter a torcida e não o Atlético. Mas assim, não é um estádio estranho para o time do Atlético. O Atlético está acostumado a jogar no Mineirão. Então, acho que, é claro que vai ter o barulho da torcida, isso impacta no jogo e tal, mas é diferente de você ter que viajar para um lugar distante, para um gramado que você não conhece, um estádio que você não sabe como chegar, como é que entra, como é que sai, como é que é o vestiário. Não, o Atlético está perfeitamente ambientado ali. Escapou bem, boa. Gostei da sua explicação. Para ele não é novidade jogar no Mineirão. É verdade. Muito boa essa, hein? Não é. Agora você me pegou. Diga mais. Falando sobre o campo, sobre a estrutura, de fato, assim, a torcida sempre impacta, né? Mas não é um ambiente em que ele se sente estranho. São duas equipes que têm peças que podem desequilibrar, né, pontualmente, por isso que a gente destaca a dupla ali, pode ser Dudu, pode ser a associação dos dois, pode ser só uma jogada individual do Hulk, pode ser um chute de fora da área do Scarpa, isso é bem verdade, mas eu tô com o Eugênio, acho que são projetos ali que começam a aparecer. Então, a gente já pode pontuar destaques, alguma partida ali ou outra do Cruzeiro, que o Marquinhos vai bem, que o Matheus Pereira influencia, que deu muito certo o Dudu e Gabriel, quando precisou mexer também as peças ali, desempenhou, mas também foi mal contra o Atlético. A gente pode destacar o início do Atlético, que precisou correr atrás do estadual. Então, acho que ainda é muito cedo para destacar ali algum favoritismo entre esses dois times, porque eu vejo equipes com individualidades que podem definir ou também lampejos ali de bons momentos durante o jogo. Realmente equilíbrio nesse grande clássico. Me lembrei agora do que eles se enfrentaram lá nos Estados Unidos, não foi um jogo bom, né? Foi pegado, hein? Não foi bom, foi 0-0, mas foi de muita batida, falta, um jogo né? pegado, um jogo mascado, um jogo chato. Eu não gosto de jogo assim, melhor. Você gosta, professor? Não, inclusive naqueles jogos na Flórida lá, parecia que era proibido fazer gol, né? O que teve de 0-0 de jogo e serviu já para, não para medir forças, mas para a gente perceber que a coisa vai ser pegada. Espero um jogo melhor. E lembrei até de uma música cantada, se eu não me engano, por um grande cruzeirense. Esse eu estou enganado. Eu quero ver... Ah, não. Essa aí não é do Skank, não. É do Rapa, né? É do Rapa, né? Eu confundi. Não é o Skank, não. É o Rapa. Do Samuel, né? Eu ia falar do Samuel, mas não é Skank. Grande Ainda bem que eu mesmo me corrigi a tempo. Agora, essa questão da casa, comparando com o Grenal, a arena do Grêmio pesa muito mais no Grenal do que o Mineirão nesse Atlético e Cruzeiro. Realmente, aí eu vou abrir mão da questão do fator casa e dizer que não tem favorito. O Galo está chegando agora, né? Até isso está desigual. O Galo agora é que ele está chegando para o Mineiro, a gente tem uma amostragem muito recente, relativamente boa, porque o time reagiu do campeonato, mas tudo muito no começo. Acho que até o Galo, em relação ao Campeonato Mineiro, mais no começo do que o Cruzeiro. O Cruzeiro já tem umas idas e vindas, a gente viu... Uns tropeços. Umas voltas por cima, uma afirmação, um começo de afirmação de quem está chegando. Falamos do Campeonato Gaúcho, falamos do Campeonato Carioca com o Fla-Flu. Perguntar no Mineiro, é o clássico Cruzeiro Atlético, um tanto de jogo, é assim que a gente conta. É muito jogo, é assim que funciona. É assim que é contagem? É um bando de partida e assim, não tem número não. Natália, as informações de Cruzeiro e Atlético, por favor. Tem jogo até falar chega, Mari. O Cruzeiro acabou de anunciar que vai ter recorde de público no Mineirão domingo às 4 da tarde. Foram colocados 61.584 ingressos à venda e todos eles já foram vendidos, ingressos esgotados. Uma curiosidade é que é um ingresso a mais só do que o clássico do Brasileirão do ano passado, que teve recorde de público também. Lembrando que o Galo está numa situação complicada, está na terceira colocação
do Grupo A e precisa vencer de toda forma para manter viva a chance de se classificar para a semifinal. Tem 2 combinações de resultado que já eliminam o Galo no domingo. O Galo perder, o Betim, o América e o Atlético vencerem, ou Betim, Tombense e Atlético vencerem. O América, ele joga com a Tombense, então qualquer resultado fora um empate nesse jogo já prejudica bastante o Galo. Essa semana as 2 equipes jogaram, eu conversei com o Lianco falou que as provocações na internet, alguma coisa vai sim pro coração, porque clássico é clássico tem que ser jogado, tem aquele tempero a mais. Já os jogadores do Cruzeiro, tanto Fabrício Bruno quanto o Dudu, desconversaram, falaram que é um jogo a mais, e o Dudu, inclusive, falou que ele espera que seja um jogo diferente do que foi no primeiro clássico desse ano lá nos Estados Unidos, que ele espera que seja um jogo mais jogado, que lá não foi futebol, aquilo ali foi pancadaria, e ele espera que o torcedor tenha a chance de ver as 2 equipes jogando bem e, claro, o Cruzeiro saindo com a vitória. Lembrando que aqui em Minas, os clássicos, eles têm torcida única, então no Mineirão, domingo, só o Cruzeiro, Mari. Só vai ter a torcida do Cruzeiro, então, para acompanhar lá no Gigante da Pampulha e fazer muita pressão, né? E, claro, nesse primeiro clássico dessa nova era do Cruzeiro, na frente do seu torcedor lá no Mineirão, já que foi nos Estados Unidos, como a Nath lembrou. Olha essa agenda, Bruno. Tanto que você vai trabalhar. Olha você, hein, Jailson, final de semana, tá? Tô de folga. Fla-Flu, quero nem saber. Esse tipo de final de semana é o final de semana que, se você quer fazer jornalismo esportivo, você desiste. Por quê? Porque você vê que não existe folga. Grêmio e Inter, Fortaleza e Ceará, Cruzeiro e Atlético no domingo, assim como Goiás e Atlético Goianiense no domingo, Ponte e Guarani no domingo e Confiança e Sergipe também no domingão, por todo o Brasil. Muita rivalidade. Vou começar ali pelo Fla-Flu, então. Cuidado para não... Não, eu vou começar pelo último aí que a Natália estava destacando pra gente, porque ela falou, Marra, que o primeiro jogo ali nos Estados Unidos foi muito brigado, né? Ela estava destacando isso. Não teve jogo. Então tu não vai começar pelo Fla-Flu. Não vou começar pelo Fla-Flu. Mudei de ideia. O GC ficou doido. Então, o Vitinho. Desculpa, o Vitinho, sexta-feira, já não tá bem das ideias. Fui eu que comecei, mas o Vitinho, sexta-feira, já não funciona. Eu falei que eu ia começar pelo Fla-Flu, mas recalculei a rota, isso, driblei, tá? Então eu vou puxar pelo Clássico Mineiro. Vai ter jogo dessa vez, Deixa só aparecer ali, aí depois você muda de novo, só para deixar. Me falaram que é um homem muito sério que tá lá, que é o segundo. Então, o segundo eu não brinco. Ele só tomou um drible mesmo. Tá bom. Então, eu acho que vai ter jogo, mas as equipes evoluíram desde então. Sim, né? sim. E acho que ali, naquele primeiro jogo, era pré-temporada para os dois. Para o Atlético, os jogadores não tinham feito ainda nenhum jogo. O Cruzeiro tinha jogado contra o São Paulo. Mas era muito... Assim, o Cruzeiro muito motivado com as contratações, o Atlético cheio de dúvida. Então, o Cruzeiro tentando mais o gol, o Atlético mais se defendendo. Eu acho que era mais aquela coisa de não iniciar o ano mal para nenhum dos dois lados. Então, vamos enfeiar o jogo. Vamos fazer um jogo mais duro, mais por parte do Atlético, mas também teve lances assim por parte do Cruzeiro. E segurou o resultado e ficou no 0-0 e pronto, acabou. E não é crise iniciando o ano para nenhum dos dois. Agora, já não tem Fernando Diniz, não tem um novo técnico, né? Já tem o nome dele, mas ele ainda não estreia. Mas o Cruzeiro já tem mais cara de um time que vai mudar e o Atlético já tem mais cara de um trabalho novo. O Atlético não é definitivamente o time do Milito. É um time com as digitais do Cuca. Já está mostrando o tipo de trabalho que ele vai querer. Agora, eu acho que vai ter mais jogo. Acho que vai ser um jogo mais interessante. E acho também que mais ou menos com a mesma postura. O Cruzeiro atacando mais, o Atlético se defendendo mais. A ausência do Júnior Santos, e se o Coelho não jogar, isso atrapalha o Atlético na ideia de vamos jogar em contra-ataque em alguns momentos, porque perde a velocidade do Júnior Santos. E desses clássicos, assim, quando você pensa em talvez qual pode ter um efeito mais definitivo? A gente sabe a força do Grenal, que ele pode contaminar um trabalho ou, enfim, ou já bota um selo ali no treinador independentemente disso. Mas não necessariamente ele define o que vai ser a temporada agora. O Fla-Flu, pro lado do Fluminense, dependendo, pode ser a situação do Mano Menezes. E o Atlético e Cruzeiro, quando você olha também, tem a questão do Atlético já poder ser desclassificado do campeonato no final de semana. Então, acho que de definitivo aí, a gente
pode ter um Fla-Flu na nossa cabeça e um... Era. Era o quê? Poderia ser definitivo. Você acha que a vitória mais. contra o Vasco ali... Eu acho que acho que dá um respiro. Não que, obviamente, se o Fluminense perder pro Flamengo, dependendo de como for o jogo, não que a situação fique tranquila. Mas só, enfim, o desenho desse jogo, para mim, é o Fluminense jogando da forma que o Mano Menezes gosta.